Olá, bem-vindos a mais um episódio do ASP Talks, podcast da ASP. Meu nome é Rogério Tucci. Hoje eu tenho aqui comigo a doutora Luciana, diretora da ASP, que vai anfitriar junto comigo um bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito especial com o doutor Fabiano Zavanella, nosso convidado de hoje, advogado, especialista em Direito do Trabalho, professor da pós-graduação do Mackenzie e doutor pela USP, cujo tema da tese é justamente o episódio de hoje, a LGPD nas relações de emprego. Doutor Fabiano, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Rogério, Luciana, grandes amigos, pessoas que eu admiro. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço imensamente o convite. É um enorme privilégio nas dependências da ASP, associação que eu tenho o prazer de pertencer a essas fileiras há quase 30 anos. Né? Um serviço da ASP Que sempre de legal. muita relevância e muito importante para a advocacia como um todo. Prazer é nosso de recebê-lo. O Dr. Fabiano, um grande amigo, um colaborador da ASP, sempre nos atendeu a todos os pedidos que foram feitos de cursos, de palestras, eventos. E agora, com um livro recém-publicado, que é o livro Lei Geral de Proteção de Dados na Relação de Emprego, né? Que é o trabalho de doutorado junto à Universidade de São Paulo, né, doutor Fabiano? É isso aí. Fruto da minha tese, fiz o programa de doutoramento na USP, orientado pelo professor Nelson Manriche. Ao longo da pandemia, o que foi um desafio muito mais intenso, por tudo aquilo que nós sabemos bem, passamos, encaramos, um drama humanitário sem precedentes, e você tendo que conciliar ali as questões pessoais. Eu tenho 2 filhos, à época menores, um deles nem alfabetizado, então com as aulas remotas, com o assessoramento ao professor Nelson nas aulas da graduação da USP e o desenvolvimento do trabalho. Mas todo esforço vem a recompensa. Fui aprovado no programa, incentivado por ele a transformar a tese em livro, e está aqui. Agradecer imensamente ao Ipojur, o instituto que eu também dirijo, pelo apoio, e a editora Mizuno, que topou a publicação do trabalho. Está aqui fresquinho, tem 2 semanas que a gente fez o lançamento. Parabéns, Obrigado, que legal. Rogério. Muito obrigado. E de onde, assim, como uma primeira pergunta bastante genérica, de onde veio a ideia de escrever essa tese para fazer uma interface de LGPD com as relações de emprego? Pois é. Nós temos no doutorado sempre aquela coisa do ineditismo, né? Falar de algum assunto pouquíssimo explorado. A LGPD aqui no Brasil é uma lei de 2018. Teve uma vacância de 2 anos. Portanto, entrou em vigor em agosto de 20. As sanções, aliás, só em 21, setembro de 21. Eu ingressei no doutorado exatamente no final de 19. Comecei a cursá-lo em 20. Então, o projeto que eu apresentei ao professor Nelson, muito influenciado, aliás, pelos estudos que eu havia feito na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Fui aluno no Porto por 1 ano, da professora Redinha, no programa de doutoramento também. E aí trouxe aquelas reflexões para que nós pudéssemos, portanto, explorar ao longo do programa de doutoramento. Era um enorme desafio, porque nós tínhamos pouquíssima literatura, tanto aqui como fora, principalmente voltada para o direito do trabalho. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, assim como o regulamento, ela se aplica, ela regula todas as hipóteses e situações de tratamento de dados que envolvam ali um titular, uma pessoa física, que é o titular efetivo desses dados, e uma entidade que explore, aproveite e trate esses dados. Então, para qualquer ramo do direito, é um tema, é um assunto super pulsante. E trazer isso para o direito do trabalho, eu acho que foi o nosso grande desafio, porque era um debate, era uma necessidade de intersecção. Trazer desafios, dilemas, problemas de outros ramos do direito para dialogar com o direito do trabalho. Foi esse, portanto, o nosso endereçamento para a construção da tese e agora a adequação para a publicação do livro. Até porque no direito do trabalho nós já trabalhamos há muito tempo com essa ideia de preservação dos dados e de responsabilidade do empregador também com o que diz respeito aos dados dos trabalhadores e, em contrapartida, também da cadeia produtiva e da empresa com a preservação de seus dados estratégicos, suas informações estratégicas, modelos de negócio e assim por diante. Então, nós já temos essa rotina ao longo dos anos de trabalhar com essa situação.
Agora, o que que a lei muda nesse cenário Uhum. para o ramo do direito do trabalho? O que que ela muda para os empregadores, Pois é. efetivamente? De fato, né, o direito de personalidade para o direito do trabalho é algo super relevante. E Uhum. sempre foi dessa maneira. Então, se a gente pensar no direito de personalidade como um direito fundamental, aí você vai olhando para as chamadas gradações. Então, nós temos o direito à privacidade e o direito à intimidade, à imagem, questões que o direito do trabalho sempre se ocupou também, de fato. Sim. E quais são esses grupos, né? O que tem a ver com intimidade e o que tem a ver com privacidade no guarda-chuva do direito de personalidade? Quando o direito à proteção de dados, o debate a respeito da proteção de dados ganha mais musculatura, fundamentalmente na transformação tecnológica, da quarta revolução, do Uhum. direito informacional e desses novos desafios, com legislação antecedente, o Marco Civil, Sim. a Lei de Acesso à Informação, você tem um conjunto de outros diplomas normativos que já nos ofereciam conceitos, definições, sanções, a Lei Carolina Dickmann, o próprio Uhum. CDC lá atrás, na década de 90, Sim. tratando dos direitos do consumidor. Então, o direito do trabalho, claro, ele se socorre também dessa legislação para dar resposta aos seus problemas. A proteção de dados, ela é elevada ao patamar de direito fundamental, através da emenda constitucional 115. O artigo 5º recebe o inciso 79 para dizer que os dados são protegidos, inclusive por meio digital. Quer dizer, então não só no meio digital, mas Uhum. toda e qualquer forma em que haja ali dados e que isso possa ser objeto de tratamento. Portanto, para o direito do trabalho e para as empresas, na linha do que você perguntou, ela oferece novos caminhos para que nós tenhamos alguma coisa que no Brasil é super difícil, ou pelo menos se tentar atingir, alguma dose de segurança jurídica. Você flertava sempre com o bom senso, ou qual será a interpretação do judiciário trabalhista se eu fizer tal coisa. Eu posso limitar que um empregado consuma produtos do concorrente, eu posso monitorar um ambiente de trabalho, os e-mails corporativos, Sim. a rede corporativa. Você tem um monte de questões que vão se intensificando pela presença da tecnologia e mais ainda no superlativo ao longo da pandemia, com o trabalho remoto, com outras situações, o trabalho transnacional, o fluxo de informações de terceiros com o empregador. E a Lei Geral de Proteção de Dados, nesse aspecto, vem em muito bom momento. Agora, vale um parêntese aqui super interessante, é que não há nenhuma disposição específica na LGPD que trate de direito do trabalho, Não há. ou voltada para relações de Uhum. emprego ou até de trabalho. Eu faço esse recorte porque se eu fosse tratar da relação de trabalho, nós, por exemplo, teríamos que falar dos trabalhadores em plataformas, Claro. que não é o caso. O corte é para a relação de emprego. Diferente do Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu. Tem lá no artigo 88 uma redação específica destinada às relações de emprego. Relações coletivas, relações individuais. Então, a nossa inspiração não é uma cópia, uma reprodução fidedigna do regulamento. Tem as suas adaptações e peculiaridades. Mas, sem dúvida alguma, ele nos oferece esses caminhos, e é um pouco daquilo que eu tenho como pretensão no livro, para que as empresas consigam tratar os dados dos seus empregados sem violar os direitos e garantias fundamentais dessas pessoas. E bem inicialmente, para que a gente possa fazer uma distinção, que eu acho que é de interesse de todos, né? Diferença de dados sensíveis e dados pessoais e nas relações de emprego, né? Há necessidade de uma justificativa para a coleta desses dados, sejam sensíveis, sejam os pessoais dos empregados? Muito legal também. A partir de 2002, com o Código Civil, nós temos a construção de uma legislação de forma bem interessante, com parte geral, parte especial, principiológica, né? Isso acompanha o CPC de 15. Aliás, a primeira legislação processual pós-Constituição de 88 é o CPC de 15. Uhum. E não é diferente com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela traz ali todas essas definições no artigo 5º, as hipóteses de tratamento no artigo 7º, os princípios aplicáveis às operações de tratamento de dados no artigo 6º, e diferencia o que é dado pessoal e o que é dado sensível. E é interessante porque a extensão do que é dado sensível depende do caso concreto também. Você tem, claro, ali um conjunto de situações
pontuais, mas não um rol que é taxativo. Então, filiação sindical é um dado sensível. Para que eu preciso saber se o Rogério é sindicalizado ou não para oferecer uma vaga de emprego? Aquilo potencialmente é discriminatório. Para que eu preciso saber os dados de filiação? Agora, no curso do contrato já pode, né? Aí muda, porque você É. tem outras obrigações. Claro. Você se torna empregado, eu preciso descontar do seu salário o correspondente à contribuição sindical que você autorizou. Então, eu preciso Uma vez tratar aquele... contratado, a relação... Exato. Entendi. Porque você tem etapas, né? Pré-contratuais, Uhum. o processo de seleção, divulgação da vaga e até o feedback do porquê você foi ou não contratado, ao longo do contrato de trabalho e pós. Você também mantém um conjunto de obrigações. Então, esses dados pessoais, como regra, o nosso nome, a nossa idade, o nosso RG, o CPF, que são até necessários para o preenchimento do e-social, do contrato de Sim. emprego, do pagamento do salário. Tem um conjunto de aplicações. Agora, o CPF pode se tornar um dado sensível se eu, por exemplo, tiver alguma prática discriminatória por etarismo. O CPF vai me dar essa indicação da faixa etária de um conjunto de empregados. É mais difícil esse desdobramento, sem dúvida que vai depender do quê? Do caso concreto. Uhum. Porque é efetivamente a partir dessa operação de tratamento que você identifica qual era o intuito ou a intenção. Mas, como regra, dados de saúde são dados sensíveis Sensíveis. e que merecem um cuidado redobrado, porque também, presumidamente, serão discriminatórios, as hipóteses Poderão de ser, poderão né? ser discriminatórios. Os dados de geolocalização, né? Então, eu tenho ali um dilema. Mas se eu não monitorar esse caminhão com uma carga valiosa, eu também estou negligenciando a saúde daquele empregado, do motorista ou do terceirizado contratado para aquela atividade. Então, até que ponto eu posso monitorar os dados de geolocalização ou não? De que maneira Segurança, né, pra fazê-los? questão de... Você sempre vai ter o chamado conflito de garantias, Claro. e aí o sopesamento. A proporcionalidade é um caminho de aplicação da LGPD de forma muito intensa. E todos esses dilemas vão ser resolvidos por quem? Pela iniciativa privada. Não tem, você tem a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas você não vai fazer consulta toda hora para Claro. se você pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, é muito... o limite é muito tênue, né? Nós temos aqui um cuidado significativo para tratar dessas situações, do que eu posso fazer, do que eu devo tomar cuidado e do que efetivamente eu não posso Não fazer. pode fazer. Por exemplo, biometria, que é muito comum, Uhum. né? A captação de biometria para fins de controle de Nossa, jornada. isso é uma coisa incrível. E há uma resistência. É. Eu já tive uma oportunidade em que um determinado grupo de empregados não queria se submeter ao cadastramento da biometria para fins de controle de jornada. E acho que isso é muito banalizado no Brasil em geral, porque se colhe biometria e dados faciais em tudo que é lugar. Pois Sim. é. Para acessar uma portaria de um prédio, uma garagem, um shopping center e no ambiente corporativo da mesma maneira. Então, o registro eletrônico de ponto tem uma portaria, tem lei que trata do assunto, é uma obrigatoriedade. Quando você tem uma lei que impõe alguma coisa, você já tem uma hipótese de tratamento de dados, que a lei também prevê, que não há necessidade do consentimento, por exemplo. Agora, eu preciso do dado biométrico para controlar ponto. Então, é aquilo que eu também trato no livro como monitoramento invasivo. Eu tenho que tomar cuidado se eu consigo fazer isso de outras maneiras e não coletar biometria. Porque se eu coletar biometria, é um dado sensível. E aí, aonde eu vou armazenar esse dado, qual a utilização desse dado, qual a forma de descarte, qual a garantia de exclusão desse dado, depois que o empregado sai da empresa. Uma coisa é você manter as informações derivadas da coleta do dado. Sim. Né? Então, o dado é uma coisa estanque isolada, a informação decorre do tratamento do dado. E aí vai te trazer algum conteúdo, algum valor. Ótimo. Tá bom, então eu descarto toda a coleta biométrica e mantenho os registros de ponto. Que horário você entrou, que horário você saiu, quando você faltou. E o ferramental tecnológico que a empresa dispõe para dar a certeza e segurança que aquela exclusão de fato aconteceu. Então, você tem maneiras outras para controlar o ponto que não via biometria ou controle de acesso na empresa, na portaria, o crachá.
né, o famoso e tradicional crachá, eu sempre recomendo que é menos pior que se faça dessa forma do que se utilizando a coleta dos dados biométricos. Acho que há uma exposição muito perigosa para as empresas utilizando desse mecanismo. Até numa situação de ataque cibernético, que muitas vezes o empregador não tem como evitar, né? Nem as autoridades que vivem sendo vítimas de ataque, numa situação dessa, a responsabilidade por esse vazamento é total do empregador. Sim, o ataque hacker, a dúvida não é nem se ele acontecerá ou não, é quando ele acontecerá. Fato, né? O STJ passou por isso num passado recente e ficou semanas aí fora do ar por conta de um ataque que experimentou. Aliás, o Brasil tem um mapa muito interessante, é o segundo país que mais sofre ataques cibernéticos no mundo. Por quê? Porque a gente tem 2 ou 3 celulares por cada pessoa. Então, por si só, já é um equipamento vulnerável. E os golpes, a gente comumente se depara com situações que parecem muito simples, mas que a população em geral, desavisada, acaba caindo. E as empresas não é diferente. Quanto maior a corporação, mais atratividade para esse submundo dos ataques cibernéticos ela está sujeita. Por mais que ela invista em cibersegurança, em sistemas, em controles, ele acontece. E aí, quando ele acontece, a responsabilidade é de quem? De quem corre o risco do negócio. Conceito do que é empregador, né? Desde sempre. Você detém os meios de produção, portanto, você corre o risco do negócio e aí, por conseguinte, responde por todos os atos dos seus prepostos empregados, aquilo que eles incorrerem em alguma falta ou falha, ou externos. Então, o ataque é responsabilidade da empresa. E aí, leve em conta a sua pergunta anterior. Quanto menos dados sensíveis eu coletar dos meus empregados sem a necessidade, é um princípio super importante do artigo 6º, a necessidade, que tem a ver com minimização. Então, minimizo. O que eu preciso saber do Rogério? XYZ, tá bom, não precisa do alfa, do beta, do gama. Mas um dia eu posso precisar. Quando você precisar, você coleta. Então, quanto menos dados você tiver armazenado dos seus empregados, melhor para situações como essa. Olhando para esse conjunto de hipóteses legais que permitem o tratamento. Mas, sem dúvida alguma, é uma preocupação latente. Os ataques acontecem de maneira recorrente. Não há tanta divulgação, e aí você tem outras questões dentro da LGPD que tem a ver com isso, né? Qual a segurança, qual a informação, a transparência, quando a empresa sofre, ela tem que relatar qualquer incidente de vazamento. Parecido com o sistema de recall das montadoras. Sim. Carros do chassi tal a tal, tem um problema, traz aqui. É muito parecido. Como fica, pegando o gancho, como fica a responsabilidade do empregador nos casos em que ele tomou medidas de segurança adequadas, mas isso não impediu um vazamento de informações desnecessárias, pegando esse gancho do artigo 6º, tanto do empregado atual, e tinha informações que não precisava ter, quanto dos antigos empregados, porque descarte de informação ainda é um desafio que não é muito comum a gente ver. Como fica? Ele pode sofrer sanções? Sim. As disposições que tratam das sanções dentro da LGPD são muito severas. Sim. Né? Inicia-se desde uma advertência, mas as multas podem chegar a 50 milhões de reais. Levam em conta o faturamento, são mais pesadas até do que as previstas no regulamento geral. Agora, a gente ainda tem uma fase de maturação. Consulta pública da própria autoridade para entender, né, qual é a medida, qual é a gradação dessas sanções. Sem dúvida alguma, a adoção de todos esses cuidados, da transparência, da segurança da informação, do accountability, quer dizer, do privacy by design. Antes de usar alguma ferramenta, eu me asseguro que a proteção de dados é uma preocupação no desenvolvimento da ferramenta. Isso vai servir como um atenuante. Ameniza as sanções impostas em sede administrativa. Caso alguma denúncia, alguma fiscalização, você tem a sede administrativa. Depois pode discutir ou não essas sanções judicialmente. Porém, você tem o outro viés ou lado, que é o interesse do titular, aí do empregado ou do ex-empregado, como você mencionou, em ações individuais, que podem desdobrar em quê? Em indenizações por dano material, por dano moral, a depender das informações desnecessárias que você coletou e manteve consigo e foram alvo desse vazamento. Então, é um desafio multidisciplinar, é um desafio
que exige essa atenção e cuidado por parte das empresas. E aí é para todas as empresas, né? Você tem uma distinção ali para as micro e tal, não precisam ter um DPO próprio, outras questões que foram relativizadas como necessário, porque o regulamento também trata de forma distinta o tamanho das empresas. As pequenas não precisam de um diretor de proteção de dados. Ela pode se valer, por exemplo, DPO é Data Protection Officer. Isso. Ou como, né, a nossa lei adota, o encarregado de dados. Encarregado de dados. Então você tem o controlador de dados. O nome dados. em português não é muito atrativo, não é muito né? atrativo. Não é chique. Você tem o controlador de dados, que para o direito do trabalho é o que a gente está falando, é o empregador. Você tem o operador de dados, que pode ser um terceiro, a empresa que processa os benefícios, a contabilidade, o escritório de advocacia, qualquer terceiro que trata dados ao seu comando, o operador, e o encarregado. Então, as pequenas podem se valer como, por exemplo, um consórcio que se contrata um único síndico ou um síndico profissional para administrar vários prédios. Tá. Pode ter um DPO profissional que vai atender pequenas empresas por conta do custo. Tá. Né? Um profissional que o mercado está aquecido. E aí isso é uma facilidade. Esse encarregado de dados, ele tem responsabilidades, tais quais o operador, que inclusive solidariamente responde ao controlador. E o controlador, né, no topo dessa cadeia, por tudo aquilo que é feito pelo encarregado, pelo operador ou por ele diretamente, porque ele dá os comandos. Claro. Então, essa figura do encarregado também é algo super curiosa dentro das corporações. A gente tem ainda convive com alguma confusão. Por quê? Não só o encarregado, como os operadores de dados propriamente ditos. Né? O encarregado, você vai designar alguém. Tá. Quem? Qual o currículo, qual formação, quais as atribuições. Ele pode cumular, sei lá, ele é diretor jurídico e diretor de proteção de dados, ou DPO dentro da mesma corporação, ou é alguém da tecnologia. Não há impedimento legal para acumulação de cargo. Então, não há impedimento legal, tá. Mas não é recomendável, Sim. do ponto de vista da gestão, que se faça dessa maneira. Aliás, até para alguém do departamento jurídico, você pode ter outras preocupações envolvendo o nosso próprio estatuto da advocacia e etc. E para a empresa é melhor que ela isole, que ela trate aquilo de uma forma muito específica, porque esse DPO encarregado ele tem que acompanhar os canais de denúncia, né, as solicitações dos titulares, quer sejam internos empregados ou externos. Então, ele vai responder à autoridade nacional. Consultas, exigências, informações, documentos. E sem falar na relação com outras empresas com as Sim. quais essa empresa se relacione, Sim. né? Nos compartilhamento de dados. Compartilhamento de dados para fins de, enfim, de contratação. Que pode ser até um compartilhamento internacional de dados, Claro. Empresas estrangeiras que têm operação aqui. Não, e dependendo do parceiro é muito mais rígido, né? Essa exigência. Que aí está muito perto também de situações envolvendo compliance, integridade. Claro. Né? O parceiro ele olha para isso. Que sistemas ele usa de proteção? Ele armazena os dados em nuvem. Qual nuvem? Os servidores daquele sistema que ele utiliza estão aonde? Em que país? Esse país tem lei de proteção de dados? Então, assim, o leque é muito amplo de considerações que a gente não pode deixar passar desapercebido. Claro. E nessa linha do que nós estamos conversando, o que nós temos visto é uma mera adaptação de documentos, né? Então, por exemplo, alteração do contrato de trabalho, coleta de assinatura de termo de consentimento de dados do empregado, né? Termos de para consentimento para tratamento, para coleta, ou mesmo um DPO pro forma também, né? Nessa linha, o que seria mais adequado para que as empregadoras se adequassem à Lei Geral de Proteção de Dados? Muito boa essa pergunta, porque de início, acho que como tudo aqui no Brasil, né, muda alguma coisa, vem uma nova legislação, um conjunto de obrigações diferentes do que as empresas estão acostumadas, a gente tem um mercado muito heterogêneo. E 90% dos empregos formais no país, eles são gerados por pequenas empresas. Não são os grandes conglomerados ou grupos econômicos. É verdade. Então, muitas vezes, as pequenas empresas, esse empresário, ele é vulnerável também. Ele não tem uma assessoria, não tem a quem se socorrer, de que maneira fazer. Ou mesmo empresas médias.
né? Que você tem um generalista ali resolvendo os problemas do jurídico e mais ainda, ou quando isso não está aos cuidados do contador. Uhum. Fazer quase que tudo, né? Dentro das suas limitações técnicas. Qual foi o erro em relação a isso? Bom, então agora a gente precisa editar todos os contratos de trabalho e colocar lá uma cláusula de consentimento, como se fosse um cheque em branco. O empregado assina, dizendo, ó, você pode tratar os meus dados, tudo que você bem entender, da maneira que você quiser. Numa relação civil entre particulares, essa cláusula, o Rogério sabe muito melhor do que eu, já é contestável, Sim. já é questionável sob a perspectiva verdade. constitucional, né? Claro. Numa relação assimétrica, a relação de emprego é assimétrica. Mais ainda, porque você tem a presunção de um vício de consentimento, Claro. de vontade, e, portanto, a invalidação do consentimento em si, na maneira como define no Marco Civil da internet e na própria conceituação da LGPD, né? Aquele consciente, explícito, expresso. Então, que a pessoa ela tenha o domínio e entenda o que ela está fazendo e controle. Isso tem a ver com a autodeterminação informacional. Os dados são meus, eu faço deles o que eu bem entender. Se amanhã eu quiser revogar esse consentimento, eu revogo. Numa relação de emprego, o caos que isso ia gerar para a gestão de pessoas, o controle. Então, todas essas cláusulas, elas são muito ruins, nulas até, para ser mais incisivo. O paralelo seria contratos de consumo. Pois é. Consumidor. O consumidor. Uma Contrato cláusula de de adesão. adesão. É Uma cláusula de adesão, Uau, né? grande coisa. Por si só, né? No nascimento, ela já é nula. Então, isso foi muito ruim. Né? Foi um caminho negativo. Até porque, na concepção da Lei Geral de Proteção de Dados, o consentimento estava no caput do artigo 7º. E aí todos os debates levaram à percepção de que não, ele tem que ser uma das hipóteses tão relevante quanto as demais. Está no inciso 1 do 7, mas não significa que ele sobrepõe as demais. Claro. Dentro da relação de emprego, por conta dessa vulnerabilidade, a gente tem que nos socorrer do quê? Do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu e da experiência anterior. Lá nós temos alguns considerandos, o 43, o 155, o grupo de trabalho do artigo 29, que é muito taxativo nesse aspecto. Olha, em relações que há assimetria ou diferenças, vulnerabilidade de tomada de decisão, o consentimento não é a hipótese adequada para o tratamento de dados. Então, no contrato de emprego, você vai usar o consentimento para coisas muito específicas. Do tipo, estamos numa reunião, vamos tirar uma foto e postar no site da companhia, um evento, mas eu preciso que todo mundo que esteja naquela foto consinta para que aquilo seja feito. Quando será feito, aonde e por quanto tempo. É uma situação específica. Agora, vamos gravar uma reunião remota via consentimento? A mãe fala, quero que você revogue aquilo lá porque eu tomei uma dura, né, eu não gostei do tom, ou o que foi falado não é bom para mim em relação ao meu desempenho. Como é que você vai apagar aquela reunião? Então, o consentimento, ele não é a hipótese de tratamento de dados na relação de emprego adequada. E é isso que a crítica que eu faço na construção da tese para apresentar o quê? O legítimo interesse. Como uma outra hipótese, tem artigos próprios, lá inclusive o 10º, 11º, que vão delinear a sua aplicação, qual é o seu melhor uso, e para um conjunto de situações rotineiras dentro da relação de emprego, que ele vai ser o melhor caminho. Por quê? Porque a LGPD não proíbe a proteção de dados, ela oferece o fluxo. Como é que eu vou andar? Qual é o rumo? Qual o melhor caminho que eu sigo? Então, esses fluxos estão à disposição e a empresa tem que construir. O legítimo interesse, ele é super difícil, ele é desafiador. Eu não pode, não, é legítimo interesse, eu trato o que eu bem entender do jeito que... Não, você tem que justificar. Tem um teste de legítimo interesse, que também ofereço aqui no livro, inspirado, aliás, no próprio trabalho do professor Bruno Bioni, que é uma das maiores referências no assunto. Né? Aliás, marco teórico, o saudoso professor Danilo Doneda, né? Que nos dão esses caminhos. Então, tá legal. Qual a finalidade que eu vou tratar seu dado? Que é um dos princípios no artigo 6º. Qual a necessidade a partir dessa minimização? O que eu vou coletar e para qual finalidade atender? E o contrapeso. Tá bom, eu tenho legítimo interesse, mas qual a legítima expectativa do empregado? Eu estou atendendo a legítima expectativa? Então, por que eu vou monitorar o teu e-mail? Para questões de segurança, para não vazamento de informações, situações concorrenciais e etc. Porque o e-mail é corporativo, porque o domínio é do empregador. Aí tá
Tá justificado. Mas desde que você tenha essas preocupações antecedentes, uma política, comunique de forma clara, transparente. Você não pode colocar uma câmera escondida numa linha de produção. O empregado tem que saber que ele está sendo filmado. O famoso sorria, você está sendo filmado. É isso. Tem ambientes que não dá, você não vai colocar no banheiro, né, num vestiário. Mas nos outros, ok. Por que você está fazendo aquilo? Capturando aquelas imagens com qual finalidade? A minimização, essa coisa da legítima expectativa e, portanto, dando também salvaguardas. Né? Então, quais os cuidados? Que políticas de segurança, né, de armazenamento, de transparência você adota para que essas imagens não vazem? Né? A gente pode pensar no ambiente de uma academia. Você tem empregados trabalhando ali, professores, mas e os alunos? Tem uma outra relação de consumo com aquele ambiente. Você vai expor numa situação específica, quais esses limites? Então, assim, o tema é encantador, né? Não é que eu estudei bastante. Sim, é bem interessante. Mas você tem um monte de desafios que nos levam a esse exercício diário para você poder oferecer às empresas um caminho mais seguro e corrigir esse passado recente que você bem mencionou, desavisado, né? De sair aditando contra-trabalho. E as pessoas acham que estão adequadas, né? Esse que é o problema, né? É uma ilusão de que está tudo certo. Com aquela sensação de que não vai acontecer nada. Porque no Brasil você tem muito disso, né? Se não dói no bolso, não acontece nada. Então, o cinto ninguém usava, um dia ele se tornou obrigatório, multa pesada. Pô, parou de morrer muita gente, né? Salvou muita vida. Mas aquilo é desconfortável. Mas se tornou natural. Hoje você não sai sem cinto. Então, guardadas as proporções da analogia, esse tipo de legislação, necessariamente, ele tem que ser acompanhado de sanções incisivas e em algum momento a autoridade começa a agir, ela ainda tem um caráter pedagógico, orientativo, mas tivemos notícia recentemente de uma autuação pesada contra o Grupo Meta. É público, né? A informação é pública, dá pra gente falar aqui. E aí... No Brasil? No Brasil. No Brasil. No Brasil. E por quê? Não tem nem a ver com o tratamento de dados dos empregados da empresa. Mas sim que ela mudou a política de coleta e utilização dos dados dos usuários. Para que finalidade? Informada ali, para o treinamento das suas ferramentas de IA. Então, a NPD incisivamente atuou, multou, determinou a suspensão da operação. Recorreu administrativamente, a última notícia que nós temos, e, mesmo assim, se manteve a determinação e a penalidade. Então, a NPD começa a mudar a sua dinâmica. E também, dessa maneira, entendo que fará em relação ao tratamento de dados de empregados. Né? Com mais energia, mais incisividade na fiscalização. Então, é uma preocupação de todos. Claro. Eu imagino que o legítimo interesse, ele anda muito perto da transparência. Sim. Porque para justificar alguma medida, o interessante é que eu tenha ela previamente já comunicado, mostrando o meu interesse, para num caso de vazamento, falei, não, olha, eu tinha aqui público, era público que eu tinha tomado essa medida por causa disso. Perfeito. É uma intuição. Inclusive, o próprio artigo legal que define as hipóteses de utilização do legítimo interesse, que é para fomento, desenvolvimento da atividade ou para proteção dos interesses dos titulares, se apoia no princípio da transparência, no princípio da prevenção e na prestação de contas. Perfeito. São 3 princípios que estão lá no artigo 6º, aliás, até mais, o rol é maior do que o rol do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, e que dão essa razoabilidade que você mencionou. Então, eu preciso da transparência. Por que eu estou fazendo aquilo? Da onde isso saiu? Qual o meu setor, segmento? Nós tivemos também, num passado recente, notícia da utilização de câmeras de monitoramento no uniforme de pessoas, de empregados de uma grande rede de supermercados. Então, por que daquilo? Porque em outros episódios, inclusive aconteceu morte de pessoas por violência de seguranças. Então, entendi. Qual é a dose do que garante a segurança e aí o comportamento daquelas pessoas quando na condição de empregados ou terceiros, e a seu turno é invasivo esse monitoramento. Porque se você imaginar esses equipamentos, ele vai capturar a nossa conversa. E muitas vezes eu posso estar um pouco incomodado com uma postura de um superior e estar desabafando contigo. A gente tá arrumando uma gôndola, limpando o chão, fazendo qualquer reposição, caixa. Caramba, aconteceu tal coisa que desagradável.
aquilo será capturado. Então, até que ponto tudo bem ou isso é invasivo? Porque você não vai conseguir isolar. Falar, não, eu vou só capturar as imagens, descarto o som, entra no que você falou antes, qual a garantia e certeza que isso de fato acontecerá? Porque o tratamento, ele em alguma medida, tem a participação das pessoas. Claro. E nessa hipótese, no departamento de gestão, de RH, ou como você queira chamar, e até quanto você garante que aquilo ficará encapsulado, né? Muito provavelmente não. Então, esses limites da ideia da transparência, a justificativa ali qual foi? Eu tive episódios recentes de violência, que desdobraram até em morte, por ação desmedida e inadequada do corpo de segurança. Clientes, teve um que foi um animal, outro uma pessoa em situação de rua, e eu preciso, portanto, agir para dar uma resposta para a sociedade, para o consumidor e para o quadro interno. Mas talvez a resposta tenha sido... Qual é a medida da resposta? Exatamente. Qual é, né? Então, é aquele que eu digo mais uma vez. O monitoramento excessivo ou intrusivo, que a professora Tereza Coelho fala muito bem no seu livro, que também foi um marco teórico para mim, que é a questão do monitoramento telemático, tecnológico ou dos ambientes de trabalho do empregador em relação aos empregados. Qual é a medida? Aquela máxima muito antiga, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Como acertar a dose? O caso concreto, o desafio, porque a relação de emprego é muito legal, né? Nós somos apaixonados porque ela é orgânica. Todo dia ela se renova. A pessoa sai de casa para trabalhar todo dia com problemas diferentes, humor, sensações, saúde, perspectivas, e leva tudo isso para dentro do ambiente de trabalho. Como que isso acontece? Como isso é gerido? Quais são os desdobramentos advindos dessas percepções individuais dentro do que eu chamo também no livro da coletividade determinada? Um grupo de empregados é uma coletividade determinada. Né? Você tem... eu tenho 30 mil empregados. Tá bom, mas você sabe quem são os 30 mil. Então, é diferente os cuidados que você deve adotar. Não é difuso. Não. Né? Em relação a uma campanha qualquer de disparo de spam ou de publicidade, que você tratou aqueles dados porque eu apertei numa caixinha lá que eu concordava e eu nem li os termos de proteção de dados e de privacidade. A gente comete esse erro com frequência. Pô, você está baixando um aplicativo? Posso usar seus dados porque pode, eu quero o aplicativo, eu quero jogar logo. Dependendo da pressa, você nem lê ali. E aí você tem problemas de crianças, etc. Então, dentro do ambiente corporativo, não, você tem uma coletividade determinada. E você pode, por exemplo, tratar um dado que parece banal e aquilo levar a alguma consequência de identificação imediata. Quantos torcedores do Juventus da Moca tem dentro do quadro funcional da empresa A? Talvez tenha 1, 2. Então, você pode ter 90 mil, com uma pergunta você vai identificar. Aliás, essa foi a grande preocupação para um outro assunto muito relevante, o relatório de transparência salarial. Quando o Ministério do Trabalho e Emprego anunciou, da forma que ele anunciou, dava a impressão de que, poxa, se eu tenho um só diretor ou diretora na empresa e eu tenho que publicar o salário, de cara eu vou saber quem é. E aí questões de segurança pessoal, questões concorrenciais... Então vejam como a coisa é muito... Esse relatório era para pequenas empresas também? Não, para todas. Acima de 100 empregados. 100 empregados. Acima de 100 empregados. Então, empresas de médio porte. Não, mas mesmo assim. Mas é um volume. Problema. É um volume considerável. Claro. Aí acho que o Ministério do Trabalho e Emprego percebeu que estava exagerando na dose ou estruturando de uma forma inadequada e ajustou por média, mediana, usou CBO, né, o quadro funcional de 22. Quer dizer, tem muitas distorções. O espírito é nobre, a questão da inclusão, da igualdade. Diversidade. Tem distorções, mas menos do que aquelas que a gente temia exatamente pela violação frontal e direta aos preceitos da LGPD. Claro. E agora, pensando nessa necessidade que o empregador tem, né, de bem ou mal, de proteger o seu negócio, né, e ele precisa... em certa medida, colher algum consentimento. Como é que qual a orientação que seria dada, assim, o limite do consentimento e há algo a acrescentar, por exemplo, com relação à questão da pós-término do contrato de trabalho, né? A longa duração do consentimento também. Sim. Pensando no interesse do empregador, de zelar pelo seu negócio. Todo dado ele tem um valor. Isolado, ali paradinho no canto dele, ele traz, né, agrega muito pouco.
Mas, de novo, ele é acoplado um conjunto de dados, que pode ser um small data dentro de uma empresa, um big data fora, você vai tirar daquilo informações. Então, é o valor agregado derivado do dado. Né? O dado tem um valor. E dentro Que é muito comum nas maiores empresas do mundo. Exato. Né? Você pegar a transformação da economia é exatamente isso. Claro. Né? As grandes empresas de tecnologia que dominam todo o ranking de resultado e coisa que o vale, lá o tal do FANG, né? Que mudou o F pelo M agora. E aquela capa da The Economist de 2017, né? O novo petróleo. Os dados é o novo petróleo. Isso. Então é uma coisa super impactante. Essa transformação. Muito curioso como vai de um valor ínfimo, né? Que é um dado isolado, até as maiores empresas do mundo. Né? É um negócio... E você tem um mapeamento de absolutamente tudo da tua vida. Né? Cada um de nós tem uma classificação e um valor. O que parecia só um episódio do Black Mirror é uma realidade. É uma realidade. Você atribui nota, avaliação. Cada um, infelizmente, tem essa exposição demasiada. Então, a legislação ela tenta até oferecer alguns freios, né? Alguns limites. Dentro das empresas, esse dado traz um valor que pode me gerar uma informação que faz a diferença para o meu negócio. E aí, mais uma vez, eu não posso ficar distrito ao consentimento. Como você bem mencionou, ele pode ser revogado a qualquer tempo. É uma situação assimétrica, ele é vulnerável. Dados de produtividade. Como que eu vou coletar e tratar dados de produtividade? Através do legítimo interesse, da transparência, da segurança, da prestação de contas. Eu preciso dar feedback. Você atingiu os seus desafios, as metas individuais, coletivas, da equipe, da planta, da loja, não importa como você defina. Essas políticas têm que ser muito claras. Eu vou tratar esses dados de produtividade. Sua produtividade pode ser menor do que de outra pessoa. Como é que eu faço para endereçar esse assunto sem ter um condão ou algum tipo de conduta discriminatória ou que diminua a pessoa? É super difícil também, é um desafio. Mas eu preciso coletar esses dados para entender onde que eu estou errando. Eu posso mudar a esteira, eu posso melhorar o processo, eu invisto em tecnologia, o perfil daquelas pessoas. Então, eu vou coletar esse dado de produtividade através do legítimo interesse, tomando todos esses cuidados, para que eu possa demonstrar por A mais B que eu melhorei os resultados ou até favoreci instrumentalmente aquelas pessoas para que elas pudessem entregar aquilo que foi combinado dentro de um delta tempo. Isso ao longo do contratrabalho. Eu tenho várias informações que, pós-término do contratrabalho, eu preciso manter. Preciso manter porque eu posso sofrer uma fiscalização da Previdência Social, eu posso responder um processo trabalhista daquele ex-empregado, eu posso ter outras circunstâncias envolvendo a própria proteção de dados. Então, eu tenho que olhar para um quadro, e aí eu também trago isso no livro, um quadro de prazos, que a legislação vai definir por quanto tempo você tem que manter aquelas informações. Prazos prescricionais, decadenciais ou de outra natureza. Essa guarda desses dados, eu estou cumprindo uma obrigação legal. Então, eu também não preciso do consentimento para manter. E, aliás, se o empregador diz, eu quero que você apague absolutamente tudo o que você sabe de mim. Então, até um certo ponto, ok. Coisas que eu não vou precisar mais, tudo bem. Agora, quase que a totalidade das informações são necessárias e a lei obriga que eu as mantenha. Outra situação muito interessante é que uma das hipóteses de tratamento de dados é o cumprimento de ordem judicial, ou em processos administrativos ou em processos judiciais. Também não vou precisar perguntar, Lu, eu posso juntar os seus controles de ponto, os seus olerites, ou aquela situação que aconteceu numa reunião tal. Não preciso nada disso, porque tem um comando. Dados de geolocalização. Se o juiz determinar que se quebre o sigilo da geolocalização, tem um comando legal que protege a empresa de fazer daquela maneira. Aí a atribuição do segredo de justiça é outra coisa. É problema processual. Mas o que é mais importante, assim, a mensagem que vale enfatizar, não é o consentimento a única hipótese de tratamento de dados e nem a mais recomendável na relação de emprego. Perfeito. Exato. Maravilha. Eu tenho só mais uma pergunta. Podemos vamos ainda? organizar o final. Eu tenho mais uma também. Você tem mais uma? Tem uma pergunta que eu queria saber de quem que é a competência para resolver essa questão de desconformidade do empregador com relação aos dados ou à LGPD em relação ao trabalhador. Legal. Bom,
E aí a gente tem uma outra crise, né, da disputa de competência, da emenda 45, as decisões recentes do STF, mas tudo aquilo que acontece na relação de emprego é competência do seu trabalho. Ótimo. Ponto. Um consumidor, outra pessoa que se sinta prejudicada, aí esfera comum, eu vou discutir a sanção aplicada pela NPD, você vai usar os critérios de competência específicos, mas o que interessa na relação emprego, então empregado, empregador ou ex-empregado, a competência é do seu trabalho. E, inclusive, nós já temos um volume de ações, se você fizer uma pesquisa de jurimetria, que traz no seu bojo LGPD, Lei de Proteção de Dados, começa uma discussão interessante com a aplicação desses preceitos. Deixa na nossa justiça do trabalho. A justiça do trabalho tendo que se familiarizar com a Claro. LGPD para entender se essas questões ou de consentimento ou Sim, de legítimo transparência, interesse. isso tudo vai ser conhecido pelo juiz do trabalho. É isso, Interessante. é isso. A minha é a seguinte: há algum precedente importante hoje nessa matéria? O TST já teve a oportunidade de apreciar? Há mais de um? Uhum. Como está a questão jurisprudencial sobre esse tema? Ainda não há nem tempo, Claro, né, hábil para a formação imaginei. de decisões reiteradas que consolidem algum tipo de posicionamento. E ainda bem que seja assim. Sim, Né, porque é tudo muito recente. é bom Tudo esperar. aquilo que envolve tecnologia tem que se tomar muito cuidado, porque daqui a pouco já mudou o que era agora. Né? Então, o tema mais pulsante é esse da geolocalização, a utilização dos dados geolocalizados, discutido no TST, inclusive, a utilização dos dados de geolocalização como meio de prova. Né? Se isso é possível, quais são os limites, mas isso está muito mais afeito ao direito processual em si, né? A questão do juiz... Uma associação indireta com a LGPD. Porque é um Sim. dado sensível. Sim. Então, assim, mas para que eu tenha ele lá na frente, eu tenho que monitorar ao longo do contrato de emprego. Uhum. Porque senão ele não vai existir. Eu não posso Claro. só pensar na geolocalização do celular da pessoa. Até porque é outro dilema. O celular pessoal. Eu posso quebrar o dado de geolocalização do celular pessoal. Como empresa, eu posso requerer. Quem vai determinar ou não é o juiz. Mas o juiz está passando do ponto dessa questão da colisão das garantias fundamentais, da lógica da intimidade, da privacidade e o direito fundamental à prova, que é um direito fundamental. Né? Eu quero buscar o máximo possível daquilo que aconteceu para não causar um desvirtuamento, um enriquecimento ilícito, um julgamento injusto. Acho que é um dilema super relevante. Exato. Você pode oferecer ao seu empregado um notebook, um celular, um tablet, e aí você monitora aquele equipamento. E aí mas não tem claro, polêmica tá na nenhuma. política, Você pode... Ok. Agora, mesmo assim, os dados de geolocalização eu vou utilizar de forma ampla e restrita, né? Se eu tenho um comando processual, ok, ordem judicial, ponto, outra hipótese, sem problema nenhum. Mas para que a gente tenha a dimensão do quão complexo é o assunto, né, o TST tem sido já provocado a se manifestar a respeito dessa temática, porque é uma questão de prova que até antecede a LGPD. Já vem sendo discutido. Por isso é que deu tempo do TST discuti-la. Mas ainda longe de firmar um precedente. Não tem. Não, você tem decisões para todo gosto. Nos regionais, dependendo da própria composição das turmas do TST. Então ainda leva um tempo. E é bom que essa maturação assim aconteça. Né? Aliás, até pegando um gancho para fechar, o marco regulatório da inteligência artificial. A NPD está puxando para si esse assunto. Isso aqui tem que ficar no meu guarda-chuva, porque está umbilicalmente ligado à Lei Geral de Proteção de Dados. E vamos com calma, porque a Europa já tem o seu regulamento, mas ele já é obsoleto. Então, para que a pressa? Questões tecnológicas, elas precisam desse cuidado. Exato. Cláusulas abertas, né? Conceitos indeterminados. Acho que caminha por aí, mas fica para um outro bate-papo. Fica. Muito bom. Temos que encerrar pelo tempo. Luciana, uma nota final? Só tenho a agradecer. Foi muito bom esse bate-papo, foi produtivo. Eu Ótimo. aprendi muito e espero que você volte logo à nossa casa para outros bate-papos, outros temas. E, mais uma vez, muito obrigada. Uma nota final, Fabiano? Cara, eu quero agradecer demais estar na companhia de vocês, a quem nos assiste. Privilégio, né? Cumprimentar a ASP pela iniciativa. É uma das associações mais antigas e importantes para a advocacia em geral. Todo o serviço que é prestado, a caixa de assistência também, ao seu turno, né, do que a gente passou recentemente. Nós fizemos um evento solidário com apoio da ASP.
para as vítimas da tragédia lá no Rio Grande do Sul. Sim. Então, toda vez que vocês entenderem que eu posso contribuir de alguma forma, para mim é um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado, Luciano. Nós agradecemos. É isso, ficamos por aqui. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.